Olá, boa Olá, noite, boa boa noite. noite. Tudo bom, Wesley? Tudo bem, tudo bem. Bem-vindo ao nosso canal Equilíbrio VT. É uma honra ter Obrigado. você aqui hoje conosco, Uma honra o convite. com certeza. É, a gente está iniciando já a nossa live, aguardando o pessoal já para ir chegando. Então, assim, eu queria primeiro dar boa noite também ao pessoal que está do outro lado e agradecer a todos que estão aqui, que vão participar, aqueles que vão assistir hoje e os que vão assistir também no futuro. Estamos tudo no agora, né? Sim, Essa é a minha primeira live desse ano, então, meus parabéns. vamos, vamos começar com o pezinho direito. Vamos começar com o pé direito. É a primeira live que eu estou fazendo e essa live esse ano está começando com você, Wesley. Eu vou falar só Obrigado. um pouquinho para quem não te conhece. Você é brasileiro, Sim, hipnoterapeuta, trabalha com mesa radiônica, numerologia cósmica, mas eu vou deixar também que você possa fazer sua apresentação. certo. Inicialmente, também eu gostaria de falar para quem, eu sei que o pessoal já me conhece aqui, mas para quem está entrando que não me conhece, eu sou Ermelinda Silva. Estou falando direto de Tarrafal, de São Nicolau, Cabo Verde, e é um prazer enorme poder estar aqui fazendo esse trabalho, que é algo que eu amo fazer e que a cada dia eu sinto mais e mais feliz de poder trazer esses temas e com o auxílio dessas pessoas que estamos juntos nessa luta para fazer o bem e trazer informações e ajudar as pessoas a crescerem. Então, hoje estamos com o tema crescimento com resistência ou fluidez, né? Mas antes, Wesley, por favor, faça a sua apresentação. Acho que tem muita gente que pode estar curiosa em saber. Gente, meu nome aqui é Wesley Newton. Dois L's, Wesley com dois L's e Newton com dois T's, porque a gente gosta de dobrar as vogais, porque o numerólogo gosta de dobrar vogal, né? E eu sou, bem, no Brasil eu sou servidor público, né? Tenho um trabalho, vamos dizer assim, dentro da matéria, trabalho da matéria normal. E tenho esse outro meu lado, que é o lado do hipnólogo, né? Hipnose, né? A hipnose tradicional, a hipnose cósmica é uma canalização, né? Tem a parte da numerologia, que é cósmica, inicial, sempre cósmica, que eu tive uma lembrança, né, de vidas passadas, uma lembrança que demorou 2 dias, Mimi. Eu não sei se eu já te contei essa história, mas eu A tive um gente já falou sonho. tanta coisa. Eu tive um sonho, e aí terminou a noite, aí acordei, parei o sonho. Aí continuei o dia, fui dormir, o sonho continuou. Aí no final do dia, aí quando eu terminei de sonhar, que eu lembrei, aí eu lembrei que teve uma vida em vidas passadas no Egito, em que eu Sim. trabalhava dando aula de diversos aspectos, né? De consciência, né? Aula sobre o Uhum. cosmos. E a linguagem primordial do cosmos é a matemática, são os números, né? A matemática, vamos dizer assim, as relações que os números fazem entre si, né? A linguagem matriz do Criador. Então, como tudo é montado no universo em cima de frequência e vibração, nós medimos, nós endereçamos frequência e vibração por números, né? A gente poderia falar Ah, que frequência tem a ver com endereço e vibração com força, com intensidade, né? sim, isso. Então, Wesley, você está recebendo boa noite aqui de uma das nossas participantes já, Neiva boa Duarte noite. Chaves. Eu dei boa noite, gente. A A pessoa já gente chega com deu, tudo. você deu. Mas tudo bem, vamos lá. E ó, a gente estava falando aqui, a gente tem várias atividades. Aí você, opa, esse é o momento da pessoa que faz essa. A gente é, né, filho, companheiro, É, trabalha. A gente tem muitos eus, né? Já somos demais. multidimensionais, né? Então essa brincadeira de qual é o eu que eu estou usando agora? Que o eu do E agora esteja falando, fique aí. exatamente. Isso é importante. E no que se refere a meu trabalho mais. Agora eu tenho focado na numerologia, porque, como é uma canalização, como é um estudo que preciso entregar, é um projeto que eu tenho que entregar, eu tenho etapas, então o projeto que eu estou focando é agora. Mas o que eu mais faço no dia a dia é trabalho com mesa cósmica. Essa é a mesa que eu uso. Eu vou até fazer um girinho nela, ó, É, que aqui é atrás, eu vou colocar legal. para lá de cá, né? Para quem E ela não tem conhece, todo isso, ó. depois você explica. Ó. Aqui, na verdade, nós temos o quê? Um que a gente chama de relógio,
né? A parte superior, né? Vou colocar aqui, opa, a Tá parte dando para superior, ver nós legal. temos as frequências, tá dando para ver, né? É que a parte superior são frequências do campo positivo e a parte inferior frequências do campo negativo, né? Sim, Então, por exemplo, um exemplo de frequência do campo positivo, uma frequência, por exemplo, o 8 é abundância, materialização. É você ter no mundo material uma estrutura que funciona com fluidez, o número 8. sim. O número menos 8 é o inverso disso. O número menos 8 é a pessoa que não é generosa, né? Uma pessoa ranzinza, falta de abundância. Né? Então, assim, por exemplo, o número 1 é ação, o número menos 1, depressão. Né? Sim. Então, o número 1, a frequência positiva, é quando a frequência está em harmônica. E a frequência negativa é quando a frequência está em desarmônica, ou seja, é a ausência da frequência harmônica, porque na verdade a desarmonia não é padrão. O padrão do Ah, universo é a harmonia, né? com certeza. Então, a mesa mede isso. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é medir isso. Porque o que que dá para medir? Como frequência e vibração é a linguagem de tudo que existe no universo, a gente pode medir tudo, né? Ah, pode fazer previsão de futuro? Isso não, tá? Por quê? Porque não existe futuro. O futuro é uma Por quê? cocriação É coletiva, né? verdade. Então nós estamos montando o futuro. Então uma coisa estática que a gente chama de futuro, que a gente é obrigado a chegar lá, isso não existe. Até porque nós temos o livre-arbítrio, que é a base de tudo, né? Então é isso, já comecei a falar, Bibi. É legal, tô vendo. Ó, me Pois bota pra é, falar sobre isso que eu adoro. eu sei, eu sei. Boa noite, Ké. Boa noite também aqui, a Ké tá deixando. Olha, Tá. a gente vai falar, né, um pouquinho dessa parte do crescimento pessoal, do crescimento da consciência. Se a gente está crescendo com fluidez ou se a gente está crescendo com resistência. Aí a Ó, gente já, mestre em resistência, viu? A pessoa né, eu assim, ia falar isso. mestre em resistência, Nossa, eu mestre. acho que todo mundo, Já no dei. fundo, tem um pouco daquela resistência, porque assim tem um momento que se a gente não desperta assim de uma forma suave, vai acabar despertando pela dor, né? Eu não sei como é que meu Aí, rostinho tá bonito aqui, porque já dei tanto com a mas cara na tá. parede. Ai, meu Deus. Aí então, nessa parte do crescimento, essa parte, muita gente cresce e tem essa parte da ansiedade que entra. Você gostaria de falar alguma coisa assim sobre isso? Sim, sim, na Renato! verdade. Renata Oliveira, gratidão aí. Ah, Boa ó, noite. Cabo vamos Verde, falar, Brasil, é isso aí. pois é, né? Pois é. Né? Vamos falar sobre resistências. Esse processo de passar por resistência, eu passei muito por isso, muito por isso. Uhum. E eu não tinha entendido, mas eu sabia que esse aprendizado em algum momento ia servir para alguma coisa, né? E ele foi muito intenso. Foram mais ou menos 18 meses, assim. Na verdade, ele começou antes, né? O processo como um todo. E esse processo como um todo culminou na semana passada. Quando eu conversei com a Mimi a primeira vez, né, Mimi, quando nós conversamos, e veio esse tema como um tema, mas a gente não tinha ideia, né? Do que É eu, por exemplo, eu não verdade. tinha ideia, né? Do que ia sair. E aí eu comecei a fazer uma psicografia, né? Médium, né? Sou médium, esse trabalho é um trabalho científico e mediúnico, porque, para começar, né? Ciência e religião conversam, né? Na verdade, com o tempo, né? Não estou falando de religião no sentido de ligar o ser humano com o divino, né? Religar. Agora, religar, exatamente, o sentido original da religião, né? A função É. primordial da religião, que é o conectar o humano com o divino. Então, o conectar o humano com o divino, eu não estou falando de dogmas, né? Eu não estou falando de rituais, eu estou falando do o sentido primordial da religião. Ela naturalmente vai se conectar com a ciência, porque o que é a ciência? A ciência é a observação da realidade. E a realidade é o quê? É a expressão do divino, porque a criação fala sobre o Criador. Né? Então, quando você observa as leis da criação, lei da gravidade, refração da luz, essas leis que a gente vive no mundo físico, isso é um pequeno aspecto de algo maior, que é o Ah, divino. Né? Então, a partir do momento que a gente vai conseguindo aumentar a nossa visão, a nossa perspectiva, a gente vai começar a ver que, na verdade, a ciência explica o divino, porque você consegue ver que não existe caos, existe ordem. E é se verdade. existe uma ordem, tem uma inteligência por trás. De quem é essa inteligência? De alguém muito maior. E nós somos seres criados, nós existimos. Então, se nós somos seres criados, alguém nos criou. Né? Então a gente chega à conclusão única de que existe um criador. Né? Então, naturalmente, a ciência explica a religião.
né? Para quem quer ver, não estou falando de, mas só para reforçar, não estamos falando de religiosidade, né? De dogmatismo, não. Estamos falando do sentido da busca primordial do ser humano por algo maior. Eu estou aqui, eu reconheço que eu existo. Se eu existo, quem me trouxe até aqui? Essa busca, essa compreensão, que é a expansão da consciência, naturalmente ela traz, isso a ciência, na verdade, naturalmente vai justificando, né? Tanto que os grandes cientistas dizem que se a gente pode explicar o mundo, a gente explica por meio de frequência e vibração. Com certeza. É. Tudo é Números, né? frequência e vibração, tudo é número. Números, números, É. E aí você falou da ansiedade que é algo que você passou, né? E como é que você Passei chegou, muito. assim, sendo esse terapeuta? Como é que você chegou na terapia, através de todo esse processo? Olha, eu comecei em 2012, né? Começou aquele estágio, eu sabia que precisava voltar. Reiki em 2013, em 2013 mesmo me formei mestre de Reiki. E aí, mas assim, quando eu comecei era tudo para, sabe, crescimento pessoal. E aí A você gente cresce, começa cresce, sempre cresce. assim. É. Só que não existe crescimento pessoal sem o crescimento do outro. Porque você começa a se ver. Gente, Jesus, no canal, depois vamos compartilhar o canal com as pessoas. Com Tem essa certeza, parte da compartilha. canalização, que é o meu propósito primordial. Né? Aí, nesse processo de crescimento pessoal, me identifiquei e falei: olha, naquela época eu era pedra, não entendia nada, não via nada, não sabia de nada, porque eu estava bloqueado. Né? E aí, comecei a aplicar a hipnose em mim mesmo. Eu comecei, inclusive, com a técnica da Dolores, que não, né? Você lembra da Dolores, né? Conhece? Sim, A sim. Quantum Healing, né? A técnica de cura hipnótica, né? A hipnótica quântica, né? E aí, começando a Uhum. aplicar essa técnica, eu comecei a desenvolver minha mediunidade. E uma das pessoas que recebeu falou assim: olha, você vai desenvolver a sua própria técnica, uma técnica tropical, né? E aí, comecei a desenvolver a minha própria técnica, desenvolver a minha própria técnica. E nesse processo a gente vai descobrindo quem a gente é. E aí, do que a gente descobre que a gente é, a gente descobre o quê? O que que a gente veio fazer. Porque a gente está aqui por um propósito, né? Todos nós estamos. Todos os seres humanos que estão encarnados estão aqui por um propósito. Isso une todos. O Criador não gasta, não desperdiça energia, né? E aí você pensa, qual é o propósito? Aí você vê, uau, mas é tudo isso. Aí a pessoa vem fuçar e vem trabalhar com mesa. E a mesa deixa a gente ver coisas muito longe, né? E nessas coisas a gente se assusta. Aí, nossa, o propósito é tão grande assim. Será que eu vou dar conta? Será que não sei o quê? Será que eu posso? Será que eu consigo? Aí são as resistências, né? Que é quando você faço ou não faço, posso ou não posso, né? E a gente se esquece, Mimi, vamos lá, né? Eu tô lá, antes de nascer. Mimi, tudo isso começou, vou contar uma história legal de uma É hipnose. legal. Tranquilo. Eu tava, eu Vamos lá. tava, eu tava numa sessão, eu tava treinando. Então eu botava todo mundo assim, vamos fazer hipnose, vem fazer hipnose que eu tô treinando. E aí fui fazer hipnose com uma amiga. E ela foi uma coisa muito legal. Eu não trabalhava regressão ainda. Eu fazia só até o útero. Mas ela teve regressão é um termo técnico que não é correto, tá, gente? Seria mais recordação, porque ninguém regride. A gente permanece aqui, visita lá atrás. É uma recordação. É. Uma Mas viagem, né? Ela é uma viajou pela. viagem. Só que ela viajou além do que eu estava falando. Ela foi. E aí, quando ela voltou, ela falou assim: olha, eu entendi. Isso que eu vou dizer agora é muito importante, Bibi, porque isso cura muitas pessoas, especialmente mães, que por algum motivo abortaram. Tá? Isso que eu vou dizer agora é muito importante. Isso é muito importante. E ela viu que ela voltou para o útero, só que ela não voltou. Ela tinha passado por 3 processos de aborto antes de vir. E ela voltava para o útero, mas ela voltou pela primeira vez que ela veio para o útero da mãe. E aí ela foi e a mãe abortou. Aí ela voltou para o mundo, vamos dizer assim, espiritual. Voltou para o astral, Sim. antes de encarnar aqui. E aí voltou de novo, barriguinha de novo, aborto de novo, voltou de novo. E depois voltou de novo. Né? Aí ela falou assim, só que dessa vez eu voltei muito mais forte. Nasci com 3 quilos e pouco. Minha mãe não conseguiu me ter em casa, teve que levar para o hospital. E a mãe também tentou o aborto nessa terceira gestação dela. Uhum. Quando ela tentou o aborto, mas como ela estava tão forte, ela veio maior, não funcionou. Só que a mãe achou que o aborto tinha dado certo. E aí ela continuou crescendo a barriga e ela, agora já que já cresceu, eu não vou tirar mais. Só que ela veio com a percepção de que, nossa, as condições de vida da minha mãe eram tão ruins que ela olhava para o filho e falava assim, nossa, eu não quero que ela sofra. Tadinho do Anjinho. Então, eu estou protegendo ela. O aborto era para proteger. Porque trazer uma pessoa para aquele sofrimento que ela vivia não era bom, né?
Então, e isso foi interessante porque primeiro ela perdoou a mãe, porque ela viu que a mãe estava fazendo o bem que ela podia fazer naquele momento, dentro do ponto de vista dela, Verdade. embora a mãe nunca tenha se perdoado, né? Daí a gente tira Essa é a três parte coisas. mais difícil. É. O que que ela Boa noite, percebeu? Francisco. Oi? Boa noite. O que que ela percebeu? Ela tirou três conclusões. A primeira coisa foi o seguinte: ela perdoou a mãe, porque na cabeça dela ela percebeu que a mãe estava fazendo Entendeu? bem para ela. E ela, a partir dali, ela conseguiu lidar com a mãe dela, embora a mãe dela nunca tivesse lidado bem com ela. A mãe dela sempre demonstrava para ela o distanciamento. Porém, ela se curou naquele momento porque ela viu a mãe como uma pessoa que a protegia naquele contexto, né? Ela entendeu Ok? todo o processo. Ela entendeu todo o processo. Que não era uma questão de abandono ou de não gostar, era a culpa que ela tinha, porque no fundo ela sabia que estava fazendo a coisa errada, né? Sim. Por um motivo que ela achava que era o certo, mas ela sabia que estava fazendo a coisa errada, então ela se julgava. Então, para ela foi interessante. Para mim, como terapeuta, isso foi muito marcante, porque eu percebi que, opa, eu tô, eu tenho que ir para aquele lugar. O meu propósito é ir naquela família. Aí conta um pouco da minha história. Eu sou filho adotivo e eu tenho processos que eu precisava passar para aquela família, mas a minha mãe, né, que me criou, minha mãe adotiva, que é minha mãe, né, eu chamo só de mãe, ela, ela já tinha feito laqueadura. Então, biologicamente, pela lei da matéria, ela não podia ter um filho e eu tinha que ir para aquela família. Então, o trânsito que eu tive que fazer foi por adoção e fui parar naquela família, fui parar na família certa. É, Então, a gente sabe que tem um propósito. Você tem é. questões a serem solucionadas dentro de um contexto com pessoas. Então, você precisa estar ali, né? O jeito que você vai chegar ali, o universo dá o jeito dele, o Criador dá o jeito dele, Jesus, né, como o gestor do planeta, dá o jeito dele, e a gente vai parar ali, né? Então você começa a perceber que se eu tenho que estar ali, eu vou chegar ali. Então as coisas acontecem por um propósito. Tem uma ideia por trás. Que ideia é essa? Aí você tem todo um planejamento internacional, de Tem onde você vai todo um nascer, planejamento. todo o planejamento. E aí, esse planejamento ele tem que ser cumprido, desde o momento onde você nasce, ou para onde você vai quando você nasce, ou quem vai cuidar de você, quem vai ser sua mãe, quem não vai ser, né? Isso é interessante porque é o seguinte, muitas vezes a pessoa. Aí, três processos de cura que vem junto disso. Primeiro, para minha mãe, que deu à luz, minha mãe, né, biológica, vamos falar assim, para separar, Biológico. para ela foi doloroso dar o filho. Para mim, ser adotivo, inconscientemente era ruim. Só que quando eu fiz a minha hipnose, que eu regredi no curso, que eu fiz a recordação, eu vi que ela fez o melhor dela também. Então ali eu perdoei. Aí eu consegui ver que quando você entende o processo que está por trás, você perdoa. Porque você precisa entender. E quando você É, é, perdoa, você cura. e aí quando você perdoa, você cura, e tá ótimo. Né? Porque, na Cura. verdade, o que cura mesmo é o perdão. Eu costumo dizer que a consciência nem tão cura. A consciência também cura porque ela acaba levando ao perdão, mas se a gente fosse separar o processo, porque o que a gente é? A gente é professor, né? Então a gente quer. Quando a gente monta um sistema, que eu canalizei o sistema, você tem que sistematizar. Ou seja, passo um, passo dois, passo três, para você entender exatamente o que acontece para poder ensinar. Né? Então, assim, o primeiro passo é a consciência, ou seja, é saber o que aconteceu, compreender. E saber compreender, naturalmente você perdoa. Né? O perdão é que dá a limpeza. Porque se a pessoa só ficar consciente, mas não perdoar, também não adianta. Ela pode até Não ter mais um adianta. motivo para. Ela pode ter mais um motivo para não É, perdoar, inclusive. aí, não perdoando, você traz todas as outras consequências que você já vai criando muitos estados internos que vão trazer transtornos. E o importante é se perdoar, é se entender. É muito bom. E É, através das terapias que você faz, né, a gente pode conseguir entender muita coisa que acontece na nossa vida, os porquês, e daí poder saber qual o caminho seguir, como trabalhar o nosso exato. crescimento. Isso é Ó, é importante. importante a gente saber que o perdão diz respeito a gente. Não diz respeito tanto ao outro. Porque no caso da minha amiga, por exemplo, ela perdoa a mãe, mas a mãe nunca se perdoou. Né? E aí, por mais que ela quisesse ajudar a mãe, mas a mãe não permitia, porque a mãe, como ela não se perdoava, Não dá. mas a vida dela seguiu, né? Quando eu perdoei a minha mãe biológica, porque na verdade eu tinha um sentimento de abandono. A minha vida toda eu tive um sentimento de abandono que refletia em todos os aspectos da minha vida, por conta da adoção. E eu vivi isso durante muito tempo. Mas quando foi em 2015 que eu entendi isso, eu perdoei. Então a vida fluiu. Então, nós É, temos várias opções, várias coisas que são importantes no que está acontecendo aqui, em vários padrões de experiências. Ó,
A gente pegou a experiência e foi olhar a experiência de cima. E aí a gente viu uma teoria, algo que está por trás. E a gente vê que, efetivamente, é o perdão que cura. E o perdão vem naturalmente com a consciência. Pode demorar um pouquinho para vir o perdão. O processo entre tomar consciência e ter perdão pode ter É, ou não resistência. é verdade. Resistência. Então, o que é resistência? É você se recusar a deixar fluir. Só que o É querer universo, ficar ele é assim, fechado. ele fica fechado. O universo, qual é a lei zero? A lei zero, a lei básica do universo, a lei da expansão, a lei da evolução, a lei do existir, a lei da vida. E ela É verdade. impacta do macro ao micro. Nós temos a autopreservação da vida é um instinto básico de qualquer ser, né? Ele quer estar vivo, né? Então essa é a lei zero, é a expansão, a vida, a lei da vida, a lei da existência, de levar a existência para frente, né? Se nós levamos a existência para frente, nós precisamos o quê? Levar a evolução é obrigatória. Toda evolução é obrigatória. Então você escolhe ou não evoluir. Na verdade, essa escolha, a gente não tem essa escolha, É, na verdade. eu ia Porque falar como ela para é você, é obrigatória, difícil. Sim. Um como dia ela é você vai ter obrigatória, que dar esse salto. Você é, pode ficar resistindo, mas às vezes a gente resiste é, tanto que a gente traz muito sofrimento, entendeu? É o exato, entender que a gente não deve resistir, é aprender a entender o processo, a perdoar, que nem você falou, e depois deixar fluir. Tudo deixa flui fluir. melhor quando a gente consegue entender, perdoar, deixar o amor Exatamente, fazer a sua parte. exatamente. Quando o amor fala mais. E aí, se a gente for falar, por que que a gente tem né, nas nossas usinas hidrelétricas, a gente tem o quê, né? Uma barragem, né? Que está ali para segurar a água. Só que a barragem, ela está ali. O objetivo, tudo bem dela, é segurar a água para poder produzir energia pelo giro, mas ela não pode ficar fechada para sempre. Se chegar a determinado nível, ou ela deixa vazar, ou ela explode, ou ela quebra, destrói, né? Então, a gente faz muito isso. Muitas vezes, aí é o grande problema. Por quê? Porque como a consciência nos obriga a agir. Porque uma vez que eu sei, eu só posso fazer duas coisas: agir, eu posso não agir sabendo, ou eu posso fazer de conta que não sei. É, Se eu agir e for, tá tudo bem, mas se eu não agir sabendo e me esconder de mim mesmo que eu sei, essas duas situações são problemáticas. muito, Você muito pode, problemático. durante muito tempo eu falei assim, você sabe que eu falava, saía da minha boca e dizia assim, a ignorância é uma bênção? Não, a ignorância não é uma bênção. Não A é. ignorância é uma ilusão. A ignorância é uma ilusão. É verdade. Mas assim, eu falava assim, não, eu não quero saber disso, porque enquanto eu não souber disso, eu não sofro. Não, você sofre. A gente sofre sim. A gente sofre por não saber, e principalmente a gente sofre quando a gente sabe e finge que não sabe. Que o pior cego é o que não quer ver, né? É O pior, pior cego é o que não quer ver. é o pior. Então, assim, durante muito tempo, eu sabia que eu tinha que fazer o trabalho. E eu sabia que o trabalho era grande. Mas como eu não sabia como fazer, eu não fazia, porque eu não sabia como fazer. E aí eu resistia a fazer por não saber como fazer. Só que, aí vamos lá, onde entram os números da história. Mimi, estou falando demais, você que conduz, tá? É Não, porque tô se deixar. escutando para não te cortar, deixar você falar essa. Aí, gente, tranquilo. O Ó, pessoal aqui ó, pode falar, se é tiver a alguma primeira. questão também, gente, vocês podem deixar Pode no chat trazer. que a gente vai falar sobre Isso. isso, tá? Vai aceitar Vamos lá. deixando essa parte Então, porque o pessoal entender mesmo. isso. Tô tomando aqui uma aguinha com óleo essencial, ó. Ó, legal. Óleo essencial de É, laranja. Laranja tranquilo. doce, uma delícia. Deixa eu contar para Ó, vocês, então. Vamos lá. Só que eu passei por esse caminho de uma forma muito. Foram 10 anos. Muitos 10 anos foram de avançado muito rápido, porque eu sou muito rápido, eu sou ousado. E outra parte dos 10 anos foram de resistências muito ousadas também, porque eu olhava para a minha resistência e resistia mesmo. Só que o problema é o seguinte: quando você tem consciência e você resiste, a reação é imediata. A resistência vem de uma reação, a ação de resistir, né? É filosófico isso, e a gente está filosofando mesmo. Quando você resiste, você tem consciência, você não pode dizer que você não sabe. Você se responsabiliza por você não agir. E o peso é maior. é maior, Então, sim. as reações são maiores, as resistências são maiores, os refluxos são maiores, né? Os tapas são maiores. Se nós temos um propósito, e nós reconhecemos o propósito e não agimos em direção a esse propósito, a gente apanha.
E a maior parte disso mesmo são os nossos eus multidimensionais que vêm da nadura da gente. Porque nós temos vários eus multidimensionais, mas eu não vou entrar nisso agora. E no meu propósito é justamente um avanço acelerado de consciência. E como é que se dá o avanço acelerado de consciência? Com números. O que acontece? As pessoas têm uma crença de que elas falam com Deus, mas Deus não fala com elas. Muitas pessoas têm, né? Hoje em dia, não, nosso trabalho é dizer que nós falamos e ouvimos Deus o tempo todo, das diversas formas com que Deus nos comunica conosco, né? Mas eu mesmo não acreditava nisso. Eu achava que se eu orasse, tudo bem, mas se Deus falasse comigo, eu era doido. Deus está falando comigo, né? E o médium, aí o que que faz? Então, Deus parece que se esconde, e aí aparece esse espírito intermediário para falar com a gente. Aí, na ideologia espírita, falar com Deus não pode, vai falar com o espírito do lado? Pode. Por quê? Porque é como se Deus estivesse muito distante, Jesus estivesse muito É, distante. Que tanto crença. é Deus, crença. imagina, Deus é mais perto porque todos estão perto. Jesus é multidimensional, Deus é multidimensional. Lógico que estão todos dentro da gente o tempo todo, centelha divina. Enfim, mas nesse processo de eliminar resistências, às vezes a gente tem dúvidas, e a dúvida é normal do ser humano também. Tem um aspecto que você tem dúvida e você quer confirmar para você não sabe, não estou doido, né? E como é que você faz isso da forma mais eficiente, eficaz e efetiva possível? Os números, né? Vamos falar sobre os números. Vou dar um exemplo. Para fazer esse trabalho, que eu fiz essa psicografia sobre a SAMIF, né, que é a Síndrome da Ansiedade por Medo Inconsciente do Fracasso Internacional. Tem um vídeo, é muito. A teoria, o tratamento, o Eu processo é vou longo, né? postar, vou deixar o link no canal para quem Ótimo, quiser já ótimo. pegar, já vou deixar o link. Isso é muito importante. Por quê? Porque a maior parte dos processos, o principal sintoma da resistência é a ansiedade. Porque você sabe que alguma coisa não está certa, a ansiedade vai produzir. Aí você pode, por exemplo, você está ansioso, você pode querer correr, você pode querer retrair. Não é o fluxo. O fluxo é no tempo certo. É claro que às vezes a gente retrai o tanto que a gente pode dar uma corridinha para compensar o tempo, né? O tempo perdido. Uhum. Mas o X da É. questão é quanto tempo foi perdido. Isso é individual. Cada pessoa, por exemplo, se a gente abre a mesa, sabe? Ó, ontem eu conversei com um amigo. Esse amigo, eu dei curso de reiki para ele, deve ter uns 8 anos. 8 ou 9 anos que eu dei curso de reiki para ele. Ontem que ele veio me falar de reiki. E ele resistiu, passou por vários problemas. Eu falei, olha, vamos dar uma corridinha, né? Vamos fazer uma carta numerológica para você. Dentro da carta numerológica a gente faz o planejamento e tal. E eu fiz o planejamento, a gente está fazendo o planejamento com ele. O planejamento, para o planejamento ficar pronto, leva aí em dia, para ele ficar em dia, leva uns 6 meses a corridinha dele, né? Mas tudo bem, né? Ele perdeu 10 anos, em 6 meses dá para compensar? Dá para ajustar. Essas corridinhas, essas necessidades de ajuste, são individuais. Agora, do ponto de vista coletivo, que é o que a gente está querendo falar aqui para atingir o máximo número de pessoas, é o seguinte: é possível a gente estar no fluxo. É possível a gente estar em paz. É possível a gente estar tranquilo. Não precisa a gente sair correndo do nosso trabalho. Não precisa a gente ficar desesperado. O que precisa é a lei da evolução é base. Eu preciso andar para frente. Andar para frente em direção aonde? O que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Volta lá na minha amiga. Ela tinha que estar naquela família. Então, às vezes a mãe, eu já pedi várias mães que a grande culpa dela é abortei. Pode ter sido um aborto intencional, mas pode ter sido, mas mesmo quando tinha o aborto involuntário, ela sentia culpa. E aí quando eu abria É. o campo da pessoa na mesa, acostar a mesa, o próximo filho, o filho que veio depois, é o mesmo filho. Isso é muito importante, a gente deixar, a gente ensinar isso para as pessoas. Por quê? Porque às vezes aquele ser que vem para nascer daquela barriguinha, para viver naquela família, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Nesse ir e voltar, e aí foi muito interessante, porque até eu não estava totalmente convencido. Eu tinha feito uma hipnose dela. E aí, durante a hipnose, eu perguntei, mas esse filho que você teve depois, ele é, é o mesmo ser? É a mesma consciência? A mesma consciência nunca vai ser, porque a consciência evolui, inclusive no astral. Né? Mas tem a mesma assinatura energética, ou seja, é a mesma pessoa que tinha que vir, voltou e voltou de novo? Ela resistiu. Ela estava tão apegada à culpa que ela resistiu e falou, não. Aí ficou assim. E foi dormir. Na noite seguinte, ela mandou um áudio falando assim,
É o mesmo, é ele mesmo. Ele voltou. Ai, saiu a culpa, não sei o quê. E ela ficou feliz. Por quê? Porque ela viu que tá tudo bem. O universo dá o jeito dele. Pega o limão e faz a limonada, como se limão fosse ruim. Não, limão é ótimo. Né? A limonada também é ótima, sem açúcar. Então, assim, então o que, que a gente precisa? Aí a gente vai mais além para trás. Né? Mais além para trás, no tempo, voltando no tempo. A gente, antes de vir, tem planejamento. O que, que eu planejei? Por que, que eu planejei? Para começar, a consciência que eu sou, lá em cima, e eu demorei a entender isso. Tem dois pontos que são muito relevantes eu colocar para você, Mimi, para todo mundo que está assistindo aqui, porque isso é uma coisa terapêutica. Tá, legal. A primeira coisa é, eu tô lá, antes de vir, tô olhando para cá. Eu vim para cá para fazer uma coisa. O que, que eu gosto de fazer? Porque eu gosto de mim. Eu vou nascer, ó, vou lá, vou viajar. Vou viajar para Cabo Verde. Espero que viaje, hein? O que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de nadar, eu gosto da praia. Então eu vou planejar que eu vou para praia quando estiver em Cabo Verde. Não é verdade? Ó, gosto da Mimi. É, Vou planejar de tomar um café com a Mimi, né? Vou fazer coisas. O que que eu vou planejar? Eu vou planejar fazer coisas que eu gosto de fazer. que você goste. Com pessoas que eu gosto, ou com alguma coisa que eu preciso resolver, conhecer, fazer, né? Mas o meu planejamento tem ali coisas que são úteis, que são necessárias E e que são também necessárias. agradáveis. Agradáveis. É, O modus operandi que a gente coloca é coisas que dão prazer, coisas agradáveis, porque eu tô esperto, lá em cima nós somos despertos, a gente olha assim, uau, eu gosto de falar. Tô aqui, ó, as pessoas percebem que eu gosto de falar. Então, eu vou lá e vou falar, vou ensinar falando. Eu não sou, por exemplo, uma pessoa que logística demais, que gosta de construir e não sei o quê, não sei o quê. Eu gosto dos números, mas assim, sabe, eu não teria paciência de limpar uma casa todo dia. Não é o meu estilo, né? Então, por exemplo, eu sou do mais número 3. O número 3 fala sobre arte, palavra. O número 4 fala logística, né? Arrumar casa, tanto da conta, tanto, tudo quadradinho. A pessoa que tem. Aí quando a pessoa vai, a frequência dela, a frequência vibratória dela é ou isso ou aquilo. Ela escolhe a frequência que ela vai, porque ela vai expressar aquilo que ela é e que ela gosta de expressar. uhum. Gente, a coisa básica. Para que o Gabriel o arcanjo Gabriel foi se dar o trabalho de se materializar na projeção de Maria, no sonho de Maria, para informar que, olha, ele vai nascer, você tem que colocar o nome dele de Yeshua. Porque Yeshua é importante. Não podia ser José Filho. Tinha que ser Yeshua. É, porque tudo já está planejado, que nem você falou, a encarnação é toda planejada até você chegar aqui. Aí, às vezes, Inclusive o quando a nome. gente fica na resistência, inclusive o nome, a gente fica na resistência de não fazer aquilo que a gente veio fazer, as coisas comecem a andar um pouquinho Ó, já o, descontroladas, a sair do rumo. E é o essa povo importância latino. de. Ó, isso que eu concluindo que você está falando. Desculpa te interromper, Mimi. É que isso é Não, muito tranquilo. importante. Ó, nós que falamos língua de matriz latina, somos um povo muito sensível. Talvez em função do latim, eu não sei dizer. Mas a sensibilidade, olha, raros casos em que pode dar errado, 98% dos nomes que estão da pessoa tá bonitinho, do jeito que a pessoa planejou. Bonitinho, né? Então, assim, por que que a gente tem, falando quem fala língua portuguesa? Às vezes, por exemplo, nós somos muito sensitivos, nós somos muito intuitivos. Então, quando eu chego, escolho a família, eu tô olhando de cima, hein, antes de nascer. Olhei assim, como é que foi comigo? Ó, eu vou vibrar no 3, comunicação. Eu vou ensinar, eu sou professor. Eu tenho que trazer o conhecimento, que eu vou fazer isso por escrito, né? Ó, os braços são a extensão do chakra da garganta, né? Então, ou escrevendo ou falando, né? Comunicação. E fora que a gente dança, comunicação corporal e tal, você vê que, né? Estou me Né? vendo. Né? Italiano, eu tenho ascendência italiana. Então, eu vou vibrar no 3. E aí, lá em cima, planeja a frequência do nome que a gente vai ter, porque a gente sabe que o dia que eu vou nascer e o nome que eu vou ter, E o ainda mais a nome. junção das duas coisas juntos, diz quem eu sou. Por É, exemplo, se eu somo, se é eu importante você decodifico falar sobre isso, Wesley. É muito importante você é, falar sobre isso, a importância do nome e da data do nascimento para as pessoas até juntos, entenderem mesmo o seu trabalho. juntos, juntos, porque assim,
Antes de eu planejar vir, a primeira coisa que eu planejei foi como eu vou me chamar. E assim, eu vou nascer onde? Numa família. Aquela família tem o quê? Tem um nome. E como é que a gente geralmente monta nome? É, geralmente é o nome da mãe e depois o do pai, né? E depois o nome que você escolhe. Então você já não tem muita margem de manobra, porque você já escolheu aquela família. Então você já sabe o nome e sobrenome vai vir da família, ok? Né? Mas o nome ali você tá. E com aquele nome, você faz o ajuste. Entendeu? Então, por exemplo, olha, o meu nome, Wesley Newton. Minha irmã foi intuída a escolher Wesley, minha outra irmã foi escolhida o Newton. Por que, que uma irmã escolheu Wesley? Porque tinha um pregador chamado John Wesley nos Estados Unidos, que ele era muito bom de ensinar. E por que que tinha minha outra irmã escolheu o Newton? Por causa do Isaac Newton. E é um cientista. Aí juntou o cientista que gosta de falar. São dois arquétipos. Então, É, qual foi a intenção do... Não foram elas que escolheram. Elas foram médios na escolha do meu nome. receberam as Meu nome foi intuições. escolhido exatamente. Então, o processo como um todo é planejado. E se é planejado é porque tem um objetivo. E qual é o objetivo? Que a gente chegue aqui e execute o planejamento. Para que eu faço o contrato? Emi, nós vamos em tal dia, tal horas, fazer um encontro assim, assim, assado. O que a gente quer é que o encontro seja legal, né? E que dê tudo certo ao final do encontro. Então, para que eu planejo a vida? Porque a gente quer que a vida seja legal e que dê tudo certo ao final da vida, Legal. O né? Renato está falando aqui, Wesley. O meu Ah, nome vem do latim, Renato, e significa renascido. é. Aí E você agora sabe o ele que me que é isso? lembrou. Posso contar a Ah, fofoca, explica Mimi? aí. Pode falar. Posso contar a Pode fofoca, Mimi? falar. Você sabe que quando eu o conheci, o Renato é meu marido, tá, gente? Ó, marido é parecido, tá. Mas você sabe que quando eu o conheci, ele não gostava do nome dele. E eu falei assim, mas o seu nome? Renato é médium também. Bom, eu sou suspeito de falar, mas tudo bem, eu falo. E eu falei, na hora que eu olhei assim, lógico, Renato, renascido, renascer. Por exemplo, ele quando tira uma carta, você já tirou carta com ele, né, Mimi? Né? Mimi, conta pra gente, o fato de você fazer essa live hoje, quanto teve o dedinho do Renato atrás? Não Você lembra entendi. que antes a gente não fez uma sessão com você, que a gente insistiu, Mimi, vai lá, Ah, lembro, faz, coloca, lembro, não foi, lembra disso? Lembra? lembro. O fato da Mimi estar aqui hoje tem um dedinho nosso aí, não tem, Mimi? Tem também. Tem sim, Tem um com dedinho nosso, né? certeza. Por quê? Porque a gente o quê? É porque a Impulsiona aquilo gente que você já começa sabe. a buscar. É isso que É, eu, por exemplo, quando a gente começa a buscar o que é que a gente está fazendo aqui, entender realmente quem a gente é. Eu já fiz muitas buscas, porque chega aquela altura também que você quer saber realmente quem você é. O que é que você está fazendo aqui? Então, você tem algum propósito maior? Eu quero seguir, eu quero ir nesse caminho. Então a gente começa essas buscas. Então aí que eu conheci vocês e eu acho bom exatamente. que as pessoas que queiram entender também, que queiram esclarecer, cada pessoa tem alguma coisa que mais te chama atenção, as formas para se conhecer. Então assim, por isso trazer você para falar um pouquinho, para as pessoas entenderem também como é que os números falam nas nossas vidas. Entendeu? É importante o número, o significado do número nos nossos nomes, na nossa data de nascimento. Falando nos nomes, eu lembro da minha mãe falando que ela lia um livro, ainda estava longe de nascer, e achou esse nome, Ermelinda. Aí Ah. ela falou: quando eu casar, vou ter uma filha, eu vou botar esse nome. Aí veio o primeiro filho, foi o rapaz, o meu pai escolheu o nome, foi Roberto. Aí veio a segunda, escolheram Rosa. Aí depois teve uma outra antes de mim, mas quando chegou a minha vez, ela falou: pera, eu quero agora colocar a Ermelinda. Então, teria que ser eu a Ermelinda, porque já tinham duas meninas. Então, eu já tinha escolhido o meu nome. Já tinha escolhido. Desde cedo, a E, gente faz essa conexão já desde cedo com a família. Principalmente, você sabe que tem aqueles seres que já traçam direto a sua encarnação. E então, aí você já planeja lá tudo é, até chegar aqui. e no caso dele, quando eu falei com ele, só para contar a fofoca, eu falei assim: seu nome é seu dom, É, tá o dom aqui, de as minhas renascer lições de pessoas, vida. renascer pessoas. É. É, Então, assim, seu nome diz sobre o seu dom, né? Yeshua, que depois avançou Yeshua, Yesu, Yesu, Jesus, na tradução, é. né? Tem uma frequência elevadíssima. Se a pessoa tiver um momento complicado,
e ficar Jesus, Jesus, Jesus. Se você fechar eu já vejo a ampliação, né? Não precisa nem. Por quê? Porque a frequência do nome é altíssima. E ó, como é que eram chamados os nomes antigamente, né? Por exemplo, lá era onde a pessoa morava, né? Então assim, ele era Jesus Nazareno ou Jesus de Nazaré. Sim. Então, Aham. assim, hoje em dia, tudo bem, todo mundo sabe que existe uma cidade chamada Nazaré. Aí é um outro trabalho que eu vou fazer mais à frente, chamado ancestrologia, que é curar os ancestrais. Mas para você entender você dentro da cadeia lógica da evolução. E aí, mas por exemplo, Maria Madalena. Eu achava que Madalena era o sobrenome dela. Mas não. A gente fez uma viagem agora, a gente passou por Israel. E nós passamos do lado dessa vila, que é a vila de Magdala. Então, Ah, legal. Madalena, que é de Magdala, ou seja, da vila de Madalena. Magdala. Uhum. Exatamente. Então, antigamente, os sobrenomes, na verdade, não eram sobrenomes, era uma forma de diferenciar a pessoa só. E aí colocava, por exemplo, o sobrenome da minha mãe, por exemplo, é Ferreira. Por quê? Porque trabalhava com ferro, né? Então, Ferreira. Então, essas coisas, a gente vai entendendo que o nome não é à toa, o nome tem um arquétipo. Ou seja, o arquétipo É, tem uma ideia, tem. Ferreiro trabalha com ferro, né? O Newton, do Isaac Newton, um grande cientista. Aí o arquétipo, a história vai mudando o significado do arquétipo, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque esse arquétipo tem uma frequência, e essa frequência é medida por números. E quando você mede, você entende o que você veio fazer. Qual ciclo, qual fase, você começa a entender. O grande primeiro passo, a meu ver, é a numerologia. E ele dá um salto muito grande. Então, o meu propósito aqui era trazer uma ferramenta que pudesse ajudar as pessoas a dar um salto muito grande de uma vez. Porque, em geral, esse é o grande lado ruim, Mimi. Se a gente for parar para pensar, é, 60% do mundo está atrasado em termos de propósito, né? As pessoas, elas se distraem muito com a matéria, né? E 90% dessas pessoas estão atrasadas a mais de 80%. E uma pessoa que está atrasada mais de 80%, a tendência é que ela o quê? Perca o propósito, perca a encarnação. Por que ela perde a encarnação? Porque ela não faz o que veio fazer. Aí, É, é que nem aí uma tem que escola. voltar. Tem que É, voltar, boa. Tem que tem que voltar voltar. para fazer o que ficou. É aquela E coisa tem da. muita gente, eu acho que tem muita gente que vem mesmo, às vezes tem gente que está aqui só para brincar mesmo, é o propósito dela, você sabe? Que Pode quer ser, ficar fora. pode ser. Aí tá tudo bem. Só que, Aí mesmo tá para tudo brincar, bem. ela fica feliz. Então, Sim, o ela propósito tem dela que é ser ficar feliz e feliz para sustentar uma você energia. É, ficar, para você estar no teu propósito quando se sente feliz, se sente realizado, porque uma coisa que a gente tem que ter em mente, por exemplo, quando a vida está sentindo que a vida não está indo bem, com o trabalho, com nada, tudo, alguma coisa não está certa. Para e pensa, será que eu estou fazendo aquilo que eu realmente vim fazer nesse plano, não que eu está. vim fazer aqui? Não está. Porque quando a gente está fazendo aquilo que a gente veio fazer, a gente começa a ver que a nossa vida começa a mudar para melhor. Aí as sincronicidades aumentam, aí vem alguém e traz você alguma coisa que você precisava, aí tem alguém que você conhece, nossa, e vem e te fala uma conversa, te fala uma palavra, e já vem uma intuição tão forte, é isso mesmo, eu vou fazer isso, entendeu? Então você segue o fluxo, aí flui. Essa fluidez já Exatamente. Isso aí. Ó, é, vamos dar um exemplo dos números, né? com certeza. Falando sobre ansiedade. Você sabe que a Esses dias eu gente já estava fazendo. está com 43 minutos e Eu está indo vi, eu estava rápido. olhando. Mimi, na Pode hora falar de aí. encerrar, você fala. Na hora de encerrar, você fala. Porque se você Tudo deixar, eu bem. falo a noite É inteira. Você me 1 hora conhece. mesmo. É 1 hora. A gente tem ainda Ah, mais um pouquinho. Você pode falar. ok. Vamos falar sobre duas coisas, né? Que na verdade é muito importante isso. Que nós não temos um único propósito. Nós Com temos certeza. vários propósitos, né? Nós temos vários propósitos, temos várias coisas para fazer. E nós temos, e é claro, como a gente não faz tudo ao mesmo tempo, porque nós precisamos focar aquilo que a gente faz, os propósitos são diluídos no tempo. Então, nesse momento, por exemplo, o meu propósito é trazer esse trabalho da numerologia, né? Concretizar e entregar para o mundo. Então, praticar na minha lista de papazeres da vida, né? Esse propósito eu já tinha que ter entregue antes, uns 3 anos atrás. Eu estou atrasado com ele. Então, eu estou focando nele com tudo para poder ficar em dia. E uma das coisas que esse propósito traz, na verdade, porque ele resume um monte de coisas que eu vivi antes. Porque uma das coisas que eu vim fazer nessa vida é ensinar as pessoas leis cósmicas. Leis cósmicas são leis do cosmos.
No canal Sim. lá tem isso direitinho. Mas uma lei cósmica que é maravilhosa, que é fantástica, é a lei cósmica do propósito. Então vamos lá. O que a lei cósmica do propósito diz? Eu estava nesse meu trabalho, que eu estou dando um gás para entregar, né, para compensar, entre aspas, o tempo perdido, porque eu precisava atingir uma certa quantidade de pessoas, e agora eu vou, né? Se a gente faz as coisas no tempo certo, as pessoas que estão esperando o resultado do nosso trabalho para serem ativadas, são ativadas no tempo certo. Se eu É atraso, as verdade. pessoas vão gastar mais tempo. O nosso propósito, ele nunca é só nosso. Nosso propósito Então, sempre tem o sentido de impactar entendi. pessoas. Sempre tem o sentido de impactar pessoas. Se eu tenho que impactar pessoas e eu não impacto, eu não estou fazendo meu propósito. Até porque eu estou falhando. Porque eu precisava ajudar uma pessoa e não ajudei, por exemplo. A não ação é uma ação negativa, pela não ação, porque ela deixa de produzir o resultado que eu deveria produzir. Então vamos lá. Eu estava ali fazendo vários videozinhos. Lembra do videozinho, Mimi, que eu falei assim, ó, até postei lá, falei assim, quando a gente descobre que tem parceria com a pessoa. Lembra do vídeo que eu postei lá no canal Lembro. a Numerologia Cósmica? E eu fiquei na dúvida se eu Uhum. fazia, estava na dúvida se eu fazia ou não isso. Eu falei, gente, será que é legal? Será que as pessoas vão gostar? Bem, mas se as pessoas não gostarem, eu vou contar para as pessoas, eu mostro, e se você não gostar, eu tiro, né? Mas eu gosto de falar, eu estava na dúvida se eu fazia daquele jeito ou não. Por quê? Porque eu queria mostrar, quero mostrar isso, estou mostrando como os números dão feedbacks imediatos depois da carta numerológica, né? Quando você sintoniza, você começa a perceber que os números conversam com você em situações específicas. Aquela situação é, nossa, eu e a Mimi trabalhamos junto mesmo. Por quê? Por que eu olhei eu e a Mimi trabalhamos juntos? Porque eu vi o 35 segundos e aquele 35 pulou na minha frente, deu zoom, fez assim, ó, 35 Mimi, falando de trabalho. Sem contar os sonhos, hein, Mimi? Eu posso. Pois E é. aí, e Sem aí, contar os sonhos. os sonhos são confirmações. E aí, eu falei assim, então eu vou pegar. E Nossa. eu tava falando assim, vou pegar um áudio e vou jogar. E criei um grupinho para mim mesmo, aulinhas, com os áudios de pessoas que às vezes a pessoa não quer se identificar, não quer que apareça, mas a conversa que eu tô tendo com ela serve para outras pessoas. Aí eu compartilhei por esse grupinho e eu tinha acordado cedo do dia. Lembra do Bibi acordando cedo? Acordando cedo. Lembro, lembro. E era 6h33 aqui no Brasil. 6h33. Mateus, capítulo 3, versículo 33, vai dizer: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que todas as coisas te serão acrescentadas. Não, acrescentado, sim. É. O que é o reino dos céus? Ó, aqui, para quem está na Terra, as dimensões superiores são o reino do céu. Então, lá em cima, o astral para cá já é quase reino do céu também. O que eu vou buscar no reino do céu? O que eu vim fazer aqui, meu propósito? O que eu vim fazer? Eu vim falar sobre isso, isso, isso. Aí eu vou fazendo. Quando eu busco isso, você acabou de falar, estou dizendo quantas palavras? As sincronicidades acontecem, a pessoa que está do lado te diz uma coisa que você. Ou seja, todas as coisas são acrescentadas. E todas, são todas. Ele não disse assim, todas as coisas, vírgula, exceto dinheiro, exceto relacionamento. Não, ele disse que É, buscar primeiro o reino e dos é céus e a bom, sua é justiça. verdade. E E aí a todas gente as coisas são também, acrescentadas. a gente às vezes tem essas coisas, agora que você falou no dinheiro, às vezes as pessoas, essa pessoa ela trabalha tipo com a espiritualidade ou trabalha com essa, que nem você faz com, mas assim, não deveria estar, tem gente que não Cobrando. acha, não deveria estar cobrando. Aí, então a gente tem que explicar o porquê de tudo isso. E que é natural também, dentro desse plano, a parte material, que tudo funcione, que não é algo para dizer, não, você não tem que fazer isso porque você faz isso, entendeu? É algo que às vezes as pessoas ainda têm muita crença limitante que traz essa resistência e tem gente que fala, ó, eu não vou pagar esse dinheiro porque, pronto, eu não quero. Mas assim, não é um pagar, é uma troca. É É uma uma troca. troca por algo que vai mudar a sua vida e vai Sim. mudar para E melhor. ó, e quem sabe, a Bíblia também fala, né? E eu não sou pastor, não, hein? Não sou pastor, não sou padre, não sou. Não tenho Você é um religião, estudante na da verdade. Bíblia, eu digo isso, É, é. eu sou um E estudante. assim, e a Bíblia fala para o número 10, né? O número 10 é uma representação, a primeira representação do Criador, né? De Deus, né? Na verdade, a representação do Criador é o zero. O um, né? É para fazer o décimo. E o que a gente fala muito? O 10. Eu tenho um vídeo lá no canal chamado 10-10, né? Que é quando eu falo sobre o dízimo, né? A lei do dízimo. Que fala que quando você coloca Deus como seu sócio, né? E você entrega para algo que tem um propósito, 10% do que você tem, ou do que você faz, ou do que você traz de trabalho.
E a própria Bíblia fala, o dízimo é 10%, não é 100%, não é 90%, não é 30%, não, é 10%. Os outros 90% você precisa para o seu processo da terra, de viver, de se manter, de sustentar, de crescer e de viver uma vida, como Jesus disse, com abundância. Abundância. E a gente É ensina isso pelo mesmo. exemplo, Tem que aprender que a gente veio para viver com abundância e deixar com essas abundância. crenças que nos limitam. É só a Isso. gente E aprender a aí, entender e não ficar na resistência. aprender. E aí, vamos falar de ansiedade? O Com que certeza. Mateus 6:34 fala? É, assim, existem várias traduções, né? Mas o principal que ele fala no 6:34 é: se eu busco primeiro o reino de Deus e todas as coisas são acrescentadas, elas são acrescentadas no tempo de Deus também, porque ele sabe o momento que eu É preciso no de tal tempo coisa. certo. E aí ele No tempo fala: certo. o dia de amanhã cuida de si mesmo. Então, assim, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer hoje. O que eu tenho que fazer, aí eu faço hoje de hoje e faço amanhã de amanhã. Então, se eu ficar hoje pensando o que eu vou fazer amanhã e nem, aí eu gasto minha energia e nem faço de hoje. Eu ia falar, você não vive o agora. Aí você fica vivendo Exatamente. no amanhã, no ontem, aí o dia passa, você não vive o que é que você tinha que viver no dia. Aí quando chega amanhã, você já está atrasado um dia. Já está atrasado o dia. Nessa brincadeira eu atrasei 3 anos. Três Pois anos. é. Mas eu acho que os 24 meses aí também tá tudo em dia. Mas assim, para correr mesmo agora, eu só preciso correr mais uma semana. Eu consigo ver isso na mesa. A mesa, a gente consegue ver a situação de cada pessoa especificamente. Por isso que é o trabalho que eu mais gosto. Verdade. E como o trabalho de mesa eu consigo ver a situação da pessoa específica, ele é muito eficiente, porque a orientação é precisa. Né? Agora, uma orientação não precisa. Por exemplo, isso é muito importante. Quando eu somo o meu nome com a minha data de nascimento, a frequência do nome mais a frequência. Porque com a frequência do nome, eu tenho características relativas à pessoa. Com a frequência do nascimento, eu tenho características referentes às coisas que eu vim fazer aqui. Quando eu somo os dois, eu coloco coisas que a pessoa veio fazer aqui que deixa a pessoa feliz, que é o que eu chamo de número de alegria e número da felicidade, né? Ou número do sucesso. Por quê? Porque, por exemplo, por exemplo, tenho o número da alegria 3. 3. Ou, não sei se é o 3 ou se é 1, porque na verdade o modo é o 3. É porque assim, o que eu gosto de conversar. Então, eu adoro conversar. Vamos conversar? Ai, eu tô rindo, rindo de ver. Ótimo. E aí, o meu trabalho tem que ser na frequência do um, que é coisa ousada, uma coisa inédita, uma coisa nova. A pessoa inovadora, um. Existem vários números que compõem a carta. Né? A carta numerológica tem vários números. Então, por exemplo, eu trabalho muito com 3 e 1, falando de números pequenos, para dar um exemplo. Então, se eu gosto de falar, se eu gosto de falar sobre coisas inovadoras, eu estou feliz. Se eu todo dia trabalho com o que eu faço, e tudo bem, eu posso às vezes até trabalhar na matéria com coisa diferente, tá tudo bem. Agora, se eu colocar, por exemplo, eu consigo medir na mesa. Eu atendi uma vez uma cliente que ela gosta de cantar muito, gosta de fazer coisas materiais, braçais, e ela falou assim: olha, se eu construir um armário, uma coisa assim, eu fico feliz, né? Então, assim, e ela ficava tão feliz, e como a frequência da alegria é muito maior do que Aumenta. a frequência, né? A frequência dela aumenta. Então, se ela tivesse tido 23 horas, 30 minutos de um dia duro, meia hora dentro daquela frequência da alegria, anulava. É verdade. Então, assim, então vamos ficar no lucro. Você consegue ajustar seu tempo para você se dar uma hora de alegria no seu dia? Vamos lá, o que mais você gosta de fazer? Ah, você gosta de fazer assim, você gosta de fazer assado? Por quê? Porque se eu colocar uma hora de alegria no dia, além de anular as coisas chatas, e olha, a gente não tem dia chato, os 23 horas e 50 do dia não são chatos, né? Você pode ter Tem. momentos, né? Sobe, desce, né? Mas se você tiver uma hora de alegria ali, para esse seu dia aqui, você já vai terminar o dia com alegria. Eu estava falando com uma amiga ontem, eu falei, você gosta de planta, colocar a mão na terra, né? Então faz assim. Eu estou vendo aqui 40 minutos, 40 minutos por dia mexendo com planta, dá para você deixar seu dia alegre. Dá para você mexer 20 minutos no final do dia, no início do dia e 20 minutos no final do dia, porque aí você já dá uma Você já limpada no dia, né? inicia o Então, na dia mesa a bem gente e termina consegue. o dia bem também. Fantástico, fantástico. Então, assim, e geralmente tem uma coisa, tem algo a ver com algo que a gente gosta de fazer. É Fazer. fazer. Porque a gente está no mundo físico. O mundo físico é o mundo de fazer alguma coisa. Gente, se a gente não precisasse fazer alguma coisa, né? Porque às vezes o nosso fazer é rir, dar uma risada é fazer alguma coisa, né? É verdade. Mesmo se a gente ser feliz ali, mas é tranquilo.
É um fazer, É, né? eu gosto de É um rir, por fazer. exemplo. Eu estou sempre sorrindo desse jeito. Na Eu verdade, sou, Mimi, todo eu sou, mundo gosta. eu Todo gosto. mundo gosta. Dificilmente alguém me vê triste, para dizer a verdade, mesmo às vezes quando tenho os meus desafios. É algo que está em mim, eu não faço forçado, é algo que me faz bem. E eu É gosto. E às exatamente. vezes eu digo, você não sabe o que é que um sorriso vai mudar para a vida de uma Uma pessoa. Às vezes está pessoa. alguém com um dia tão escuro, você chega e dá um sorriso e você clareia o dia da pessoa. Aí você muda o estado, aí você fala uma coisa, você brinca alguma coisa, porque eu gosto de brincar também. Aí você muda. Então, isso, às vezes, tem pessoas que tá para fazer isso, entendeu? Faz Sim, parte sim. da sua Humorista. jornada. Humorista. Então, assim, Legal. o X da questão, Mimi, é só uma questão de lógica, sabe, de Hum. logística. Se você colocar na logística do seu dia coisas que te fazem feliz, e você fizer isso do jeito que você finalizou o dia feliz, pra gente até ir encerrando, né? Tá chegando a hora, né, Mimi? Tô olhando E já aqui, né? tá certinho, 5 minutos ainda. Cinco. Mas legal, se É, você quiser fazer um resumo, tranquilo, é, para o resumo fechar. seria o seguinte: a gente veio pra cá pra ser feliz. Ó, nesse mundo, pouquíssimas pessoas escolheram o sofrimento. Algumas pessoas escolhem sofrimento, infelizmente, mas são pouquíssimas, são menos de 0,3%. Possivelmente as pessoas que estão aqui todas escolheram ser felizes. Como é que a gente escolhe ser feliz? Fazendo algo que a gente gosta de fazer. Eu vou descer, vou nascer lá e vou fazer algo que eu gosto de fazer. Se eu faço algo que eu gosto de fazer, aquelas coisas que a gente faz porque a gente gosta, a gente é bem sucedido. A gente é bem sucedido. É só ter continuidade no fluxo. Confiar, fé. É. Primeiro passo, dar o salto de fé. Que todas as coisas são acrescentadas. Né? E a gente precisa então o quê? Se eu estou fazendo o que eu vim fazer, eu preciso só de continuar fazendo, né? Ter aquele processo de confiança e de seguir com constância, mantendo o ritmo, né? É o que a gente precisa fazer. Porque o planejamento é básico, a lógica básica do planejamento é: desço, faço na vida o que eu gosto de fazer. Feliz. Trazer felicidade para as pessoas. Pessoas felizes, um dia feliz, uma semana feliz, mês, ano, década, vida feliz. E Tudo que lembrar eu que a faço com gente alegria, merece, a gente é a merecedor. gente, Quero ter a gente essa, merece, essa a crença que gente a gente merece. merece. A gente não tem que, às vezes, a vida está tão bem que a pessoa começa a falar, nossa, será que eu mereço? Aí você começa Quantas cortando as coisas pessoas. boas que estão para vir. Então, Não, você e no pensa nisso. astral, a fila de gente que tem para encarnar. A pessoa está viva aqui, encarnou. Para poder botar a ordem na fila, passa por um processo de merecimento. A pessoa que está aqui, ela merece estar aqui. Merece sim. E ela precisa aceitar, ser grata por isso. Nós pedimos para estar aqui. Nós Essa é uma pedimos essa coisa legal. oportunidade. Nós pedimos para estar aqui. E a gente chega aqui e às vezes o dia a dia emburrece um pouquinho. A gente fica, sabe que você fica assim, burrado, assim, burrado no sentido de ficar assim, borocochô, né, triste. Não. Quando a gente entende que eu pedi para estar aqui, vim para ser feliz, preciso descobrir o que me faz feliz. E depois que eu descobrir o que me faz feliz, que vai ter super a ver com o que eu vim fazer aqui, porque eu vim para ser feliz e se eu vim para ser feliz, faço feliz, eu concluo com sucesso. Porque lá em cima o planejamento é ser feliz, sucesso. Simples. Então, se você está aí feliz, fazendo isso aqui como eu vejo que você está, se eu estou aqui feliz, fazendo como eu sei que eu estou, né? A gente fica feliz. Quem está do outro É lado se verdade. contagia com essa felicidade, que contagia outra pessoa, que contagia, que contagia. Porque, na verdade, o segredo do sucesso é a alegria, é a felicidade. Né? Porque, assim, se você está alegre, naturalmente. Algumas pessoas, Mimi, elas não conheceram o amor. Mas todas as pessoas conheceram a alegria. Todas as pessoas conheceram a alegria. Tem momentos de alegria. Né? Então, assim, com alegria, a gente é bem sucedido. É claro que com alegria e com amor e com harmonia e é porque a gente escolheu um tópico para falar, né? É, As pessoas falam muito do amor, né? é Mas eu e a Vivi, a verdade. gente, o amor faz parte já, naturalmente, né? Com Vamos certeza. falar um pouco mais? Vamos falar, porque às vezes a pessoa pode ser amorosa, mas está triste, né? Então, é amor e alegria, né? Que naturalmente vem sucesso. Porque o que transforma mesmo a frequência vibratória do amor ainda é superior à frequência vibratória a da alegria, ainda é superior à frequência vibratória do amor.
né? Justamente por causa desse pulo do gato. Tem pessoas que não conhecem o amor. Às vezes, se você dá amor para uma pessoa que não conhece o amor, ela nem entende. Se retrai mais ainda, porque não Porque conhece. não Né? conhece, não Mas se se der alegria, ela ama, conhece. aí Isso, fica difícil. mas todas as pessoas são contagiadas pela alegria. É uma linguagem que Isso é você conversa com verdade. todo mundo, é a linguagem do ah, né? É Muito isso aí, legal, Bibi, ó. Wesley. Ó, Concluído com bateu o nosso sucesso e tempo. alegria, hein? Bateu a meta, toca aqui, toca aqui. Ah, Gratidão, viu? Bom, gratidão, gente, gratidão, estamos Bibi, chegando gratidão no final mesmo. da nossa live. Não sei se alguém tem alguma questão, mas pronto, a gente já vai fechar já o canal. É agradecer, Wesley, muito obrigada. Obrigado, Bibi. Gratidão Obrigado por você mesmo, estar viu? aqui. Gratidão pelo convite. É sempre bom trazer essas informações, porque tem muita gente, com certeza, que precisa saber disso. Que a gente não precisa ficar fechado e retraindo e negando aquilo que é nosso por direito. Então a gente tem que ir atrás, a gente tem que correr e fazer acontecer, porque também sentado num lugar quietinho, esperando cair do céu, não vai cair. A gente tem que ir atrás e Fazer, né? acreditar, Fazer. Fazer fazer acontecer. A gente veio e, fazer alguma coisa. Se fosse e para a gente sair só dessa ficar resistência. meditando e sair da resistência, se fosse para a gente ficar só Sair dessa resistência. meditando, Não a gente nem tinha dava. encarnado. A gente estava flutuando toda hora, então a gente tem que fazer É. tudo ao mesmo tempo. É saber estar em conexão com o superior, mas também saber que a gente está nesse plano e aterrar e deixar tudo acontecer e deixar com que a luz superior do universo fale para a gente. Exatamente. É Tá? isso aí. Gratidão aí, então. Boa noite. Obrigado, Mimi. Boa Vamos noite. todos Beijo, fluir beijo, pessoal. nessa frequência Tchau, boa. Beijo. tchau. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.